Durante uma conversa com jornalistas a bordo do Air Force One, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que jamais defendeu a entrega total do Donbas à Rússia. Para ele, a região deve permanecer exatamente como está hoje, dividida. Nunca discutimos isso. Acreditamos que as partes devem simplesmente congelar os combates na linha de frente atual. Não há outra saída viável. A situação já é complexa demais, e qualquer negociação só faria sentido se aceitássemos a realidade como ela é. Existem inúmeras possibilidades, mas o primeiro passo é claro: parem os ataques, retirem-se para suas posições e deixem de matar pessoas. O Donbas já está fragmentado, com cerca de 78% do território sob controle russo. Não há por que mudar isso agora. Que eles cheguem a um acordo no futuro, mas por enquanto, o essencial é parar a guerra. Enquanto isso, em um pronunciamento noturno, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reafirmou com firmeza que a Ucrânia não cederá 1 centímetro de seu território ao agressor. Ao mesmo tempo, anunciou avanços significativos nas negociações com os aliados ocidentais para fortalecer o arsenal defensivo do país. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros europeus para expandir o programa PERL e ampliar a aquisição de armamentos americanos, incluindo sistemas de defesa aérea e mísseis de longo alcance. Na próxima semana, discutiremos novos aportes financeiros para o programa, além de fechar acordos estratégicos com alguns países para a transferência de tecnologia militar. Estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance. Zelensky também agradeceu à primeira-ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, e à sua equipe pelo empenho nas negociações com os parceiros do gás para a Ucrânia, visando garantir apoio energético. Hoje recebemos relatórios promissores tanto dos Estados Unidos quanto da Eslováquia. Nossa visão é clara: a Europa deve eliminar por completo a dependência dos recursos energéticos russos. E os sinais vindos de Washington são encorajadores. Os americanos estão dispostos a suprir toda a demanda europeia por gás e petróleo, substituindo as importações russas. Temos a infraestrutura necessária na região e o potencial para impulsionar ainda mais a independência energética da Europa. Já apresentamos propostas concretas aos Estados Unidos, abrangendo projetos de infraestrutura de gás, geração nuclear e outras iniciativas. As conversas estão avançando diariamente, com trocas constantes entre líderes para alinhar uma posição unificada na pressão contra Moscou. Uma pressão firme e estratégica, porque não daremos nada ao agressor. Nada será esquecido. Sobre a ameaça russa, Zelensky foi categórico: a Rússia representa uma ameaça de longo prazo. Por isso, a Europa precisa de uma cooperação duradoura e resultados concretos, tanto no curto quanto no longo prazo, para que as pessoas possam viver em paz. Além disso, instruí nossos diplomatas a organizarem, em breve, uma reunião com todos os países dispostos a formar uma coalizão forte. A Europa precisa de uma voz unida, e isso acontecerá. Enquanto isso, a possibilidade de transferência de mísseis Tomahawk para a Ucrânia continua em aberto. Fontes próximas ao governo americano confirmam que o pedido ucraniano está sendo avaliado, mas ainda não houve uma decisão definitiva. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, reconheceu que a Casa Branca trabalha há 8 meses em uma solução para o conflito, mas que o processo pode levar mais semanas, meses ou até mais tempo. Estamos comprometidos em buscar a paz, e tenho confiança de que chegaremos a um desfecho. Sou otimista, mas é impossível prever prazos. Sobre a hesitação em enviar os Tomahawks, um porta-voz da administração americana explicou: o presidente prioriza, acima de tudo, a segurança dos Estados Unidos. Isso significa garantir que nossas forças armadas tenham acesso aos sistemas críticos de que necessitam. É nisso que ele está focado. Todas as decisões sobre a Ucrânia e a Rússia são tomadas com o objetivo de estabelecer a paz, pois isso atende aos interesses americanos. Se ele concluir que o envio de mais armas à Europa beneficia os Estados Unidos, ele o fará. Mas por enquanto não há decisão sobre os Tomahawks. Na Europa, a perspectiva de uma possível cúpula entre Trump e Putin gerou preocupação. A chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, criticou duramente a possibilidade de o presidente russo visitar a Hungria, membro do bloco, para discutir a guerra na Ucrânia. É inaceitável que um indivíduo com um mandado de prisão internacional emitido pelo Tribunal Penal Internacional seja recebido em território europeu. Reconhecemos os esforços de Trump para mediar a paz, mas é fundamental que Zelensky também tenha um encontro com Putin. A Rússia só negocia sob pressão, e até agora não vemos sinais reais de disposição para a paz. Estamos discutindo novas medidas para aumentar essa pressão.
Borrell confirmou que o 19º pacote de sanções contra a Rússia será votado ainda esta semana, com foco na infraestrutura energética russa e nos principais atores do setor de refino de petróleo, como a Rosneft e a Gazprom. Além disso, já estamos trabalhando no 20º pacote, que terá como alvo países e empresas que continuam apoiando, direta ou indiretamente, o esforço de guerra russo. A mensagem é clara: não daremos trégua ao regime de Putin. Resta, porém, uma questão prática. Como Putin chegará à Hungria sem violar o espaço aéreo de outros países europeus, que atualmente vetam seus voos? A resposta ainda é incerta, mas uma coisa é clara: a Europa não baixará a guarda. E a pergunta que não quer calar: como Moscou contornará o bloqueio aéreo imposto pela União Europeia desde a invasão da Ucrânia? A resposta está longe de ser simples. Desde 2022, o espaço aéreo europeu foi fechado para aeronaves russas, uma medida que se tornou uma das sanções mais eficazes contra o Kremlin. Para que Putin chegue a Budapeste, seu avião teria que percorrer rotas alternativas, cada uma com seus próprios desafios e riscos. O caminho mais curto seria pelo norte, atravessando a Bielorrússia e, em seguida, a Polônia e a Eslováquia. Em tempos normais, essa seria a opção óbvia, rápida, direta, com duração de cerca de 3 horas e meia a 4 horas de voo. Mas os tempos não são normais. A Polônia, em particular, tem sido uma das vozes mais duras contra Moscou, e qualquer permissão para sobrevoar seu território seria vista como uma concessão política de consequências imprevisíveis. A alternativa seria uma rota mais longa, contornando a Europa pelo leste e pelo sul. O avião de Putin, um Ilyushin Il-96, teria que voar sobre território russo, cruzar o Mar Negro e, em seguida, entrar no espaço aéreo da Romênia antes de finalmente chegar à Hungria. Esse trajeto dobraria, ou até triplicaria, o tempo de viagem, exigindo horas extras de planejamento logístico e combustível. Além disso, sobrevoar o Mar Negro não é isento de riscos, especialmente em uma região onde a tensão militar é constante. Mas aqui está o ponto crucial: independentemente da rota escolhida, a decisão final não caberá apenas à Rússia. Cada país cujo espaço aéreo for sobrevoado terá que autorizar o trânsito, seja por meio de acordos bilaterais ou de uma exceção concedida pela União Europeia. E isso levanta uma questão ainda mais delicada: até que ponto os governos europeus estarão dispostos a flexibilizar suas próprias sanções para permitir a passagem de Putin? A resposta, por enquanto, é um silêncio ensurdecedor. Enquanto isso, Moscou não perde tempo em culpar Kiev por qualquer obstáculo que surja. Acusações mútuas, declarações contraditórias e um clima de desconfiança generalizada só tornam o cenário mais complexo. O Kremlin insiste que a Ucrânia está sabotando as negociações de paz, enquanto Zelensky reforça que a guerra só terminará quando a Rússia for derrotada, ou quando a pressão internacional se tornar insustentável para Putin. E é justamente nesse contexto que a possível reunião em Budapeste ganha contornos ainda mais intrigantes. De um lado, Trump com sua retórica imprevisível e sua disposição para dialogar com líderes autoritários. Do outro, Putin, um mestre em explorar divisões e testar limites. Se a reunião acontecer, não será apenas um encontro entre dois presidentes, será um teste de força para a unidade europeia, uma demonstração de até onde a Aliança Ocidental está disposta a ceder em nome da diplomacia. Por enquanto, tudo não passa de especulação. Mas uma coisa é certa: se Putin pousar em Budapeste, não será por acaso. Será porque alguém em algum lugar decidiu que os riscos de deixá-lo voar valiam a pena. E essa decisão, quando vier, terá consequências que ecoarão muito além das fronteiras da Hungria.